Isso, já começou nossa gravação, então. Pessoal, então a gente vai começar definitivamente. Tá vendo aí? Eu comecei a falar, o moço do martelo voltou. E aí, eu vou apresentar para vocês aqui, primeiramente, o romantismo no geral, tá? Essa é a primeira escola literária que a gente vai ver. Então, eu vou apresentar no geral, porque no nosso cronograma, o que é importante para a gente é ver o romantismo brasileiro. Mas para a gente chegar no brasileiro, a gente precisa saber, precisa entender, né, o que foi o romantismo inicial aí, o romantismo que começou lá na Europa e tudo mais, tá? Então, eu vou colocar aqui para apresentar para vocês, né, já tá aí, coloquei aqui como PDF, vamos ver se vai dar certo mesmo. Então, o romantismo, tá? Bom, então, primeira coisa aí é o contexto histórico. Gente, qualquer pergunta, vocês abram o áudio aí para mim, porque nem sempre eu consigo ver o que está rolando aqui, não, tá bom? E ainda tem gente entrando na nossa aula, tá bom? Então, aí, ó, o contexto histórico. O que acontece, gente, né? O contexto aí geral aí, a reorganização da sociedade, tá? Porque o romantismo, ele inicia na Europa no fim do século XVIII e no início do século XIX. E estava acontecendo tanta coisa louca no mundo aí nessa época, que estava mudando, reorganizando a sociedade. Vocês já estudaram isso aqui em história, né? Então, não vou ficar falando muito. Mas ocorre o quê? Revolução Inglesa, Independência Americana, Revolução Francesa, Revolução Industrial. Tudo isso, gente, modificou muito aí a nossa sociedade, principalmente porque fez com que a burguesia, né, entrasse em ascensão. E o que acontece quando a burguesia entra em ascensão? As pessoas que não tinham acesso à cultura, elas passam a ter acesso à cultura aí, ter acesso à literatura, né? Então, o romantismo, ele chega, né? Esse estilo literário, ele chega nesse momento em que não é só nobreza e não é só clero que tem acesso à cultura, que tem acesso à literatura. Os mais pobres, né, que na verdade não são pobres, porque aqui a gente não está falando de povo, a gente está falando do burguês, né, que tem grana aí, e ele começa a ter esse acesso, tá? O que é? Vocês vão lembrar aí, né, o burguês, gente, a gente costuma utilizar burguês aí como uma ofensa, porque o burguês, gente, é aquele que tem grana, mas não tem status, né? Ele não é da nobreza, ok? Mas é isso, a sociedade está mudando, tá joia? Bom, então nós temos aí novos valores que ocorrem nessa época. Primeiro, a livre iniciativa mais a competição e individualismo. Por quê? Porque agora, né, com a ascensão da burguesia, a gente tem esses privilégios aí. O apogeu do liberalismo burguês, então ainda nesse contexto, a extinção dos privilégios seculares da nobreza. Porque a nobreza, gente, ela está em decadência. Então, ela tinha os privilégios dela aí de ter acesso à cultura e que, por exemplo, a burguesia não tinha. E aí, agora, né, esses privilégios estão sendo extintos. Tá joia? E fim das barreiras rígidas entre as classes sociais. Porque antes era, ó, tinha lá aquela pirâmide, né? O clero, a nobreza e o povo. E agora essas barreiras estão um pouco mais maleáveis, exatamente pelo acesso a coisas que antes eram só privilégio da nobreza e do clero, tá bom? Bom, o novo público leitor aí. Isso tudo, gente, é contextualização histórica e social desse estilo de época.
o esforço de alfabetização popular empreendido pelos revolucionários. Vocês sabem que até esse momento, né, até meados do século XVIII aí, quem era alfabetizado era só a nobreza, né? E claro, o clero, né? O povo aí, né? Esse meio aí, a burguesia, ela não era alfabetizada. Então, houve nessa época um esforço para se alfabetizar a população, tá? E com esse esforço, gente, aí sim as pessoas podiam consumir a literatura, consumiu, né, o que estava se produzindo aí. E já que tinha mais gente para consumir, passou-se a produzir mais também, tá? Todo cidadão passou a ter acesso, né, o direito aí à leitura. Todo cidadão é exagero, na verdade, né? As pessoas que estavam sendo alfabetizadas, que não eram lá o povãozão, era, né, a burguesia, aí, está falando da burguesia, ela passou a ter acesso à leitura. O surgimento de um novo público leitor aí, mais numeroso e diversificado. O que acontece, gente? A nobreza, ela tinha o quê? Um padrão. Era aquele público leitor que todo mundo lia a mesma coisa, todo mundo era igual. Então, o que se produzia de leitura, de literatura nessa época, era voltado para esse público que era muito homogêneo. E agora, né, outras pessoas lendo, outras pessoas tendo aí ó, o acesso, esse público ficou mais heterogêneo, então é um público mais diversificado, tá? Os escritores ficaram livres do regime de mecenato, né? O que era o mecenato? Gente, isso servia para as artes em geral, não só para a literatura. O mecenato, gente, era como se fossem os patrocinadores, né? Os mecenas eram os patrocinadores. Então, eles encomendavam o que eles queriam. Então, se o rei, ele queria lá uma peça em que se falasse bem dele, que se, né, contasse uma história assim e tal, o mecena, ele contratava um escritor, né? Isso no caso da literatura, ele contratava um escritor e falava: olha, o rei quer essa história aqui, você vai escrever, tá? Aí o mecena pagava esse escritor, ele escrevia o que era pedido, né? Era uma encomenda. Quando né, começa a ser mais consumido aí outras literaturas e tudo mais, eles ficam livres desse regime. Por quê? Porque agora eles conseguem vender o trabalho deles para outras pessoas que não vão encomendar, mas vão ler o que ele escrever, o que ele tem vontade de escrever. Então, olha a diferença. Uma coisa é você ser encomendado e aí você tem que escrever aquilo que é pedido. Outra coisa é quando, né, há aí a sua vontade, tá bom? Bom, o surgimento, gente, quando que surge aí o romantismo? Então, vocês viram isso tudo aí como um contexto histórico, um contexto social e tal. E aí, como que ele surge? Primeiro, nessa época, Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo, né, ele elabora aí o mito do bom selvagem, que vocês já devem ter tido algum acesso aí na filosofia. O que é o mito do bom selvagem? É aquilo que a gente diz que o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe, né? Então, para Rousseau, gente, todas as pessoas são boas, todas as pessoas nascem com um espírito bom. Só que a sociedade, né, acaba corrompendo, o capitalismo acaba corrompendo e tal. Eu já vou dizer para vocês que eu não acredito nesse mito, tá? Não acho que a sociedade é assim. Não acho que o homem é assim. Eu acho que piora com a sociedade. Acho que, né, as coisas fazem tudo piorar. Mas eu não acredito, porque eu sou muito fã de true crime, histórias de psicopatas, eu leio muito sobre isso e escuto muito podcast, vejo muito filme, documentário e tal. E aí, às vezes, gente, eu fico vendo tipo, crianças, né, que a sociedade ainda não corrompeu, não teve ainda tempo de corromper, e as crianças tudo
louca. Então, não acredito muito nisso, não, mas tá. Então, mas o que isso aqui influencia, gente? Essa coisa de que ai, todo mundo é bom e tal, e a sociedade é que corrompe, isso influenciou no que foi produzido aí no romantismo, tá? Bom, teve esse movimento aqui também, Sturm and Drang, que é tempestade e ímpeto, né? Essa é a tradução aí, que ele começou na Alemanha, e ele é um movimento que valorizava o folclore, né, o nacional feito lá na Alemanha, e também o popular em oposição ao clássico. Por quê? A gente viu no primeiro ano aí trovadorismo, humanismo, arcadismo e classicismo, né? Vocês lembram aí do classicismo? O classicismo, gente, ele era a favor das regras, das normas, das coisas muito certinhas, né? Os poemas decassílabos e tal. E aí, esse movimento aqui, não, ele queria, não era isso. Eles não achavam que isso era bacana. O bacana é você ser livre. Isso aqui vai influenciar no romantismo, vocês vão ver, tá? Bom, e aí, em 1774, na Alemanha, foi publicado um livro que se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, de um autor chamado Goethe, tá? E esse livro é um livro muito bacana, já li ele algumas vezes, inclusive. É um livro muito legal, primeiro porque é um livro de cartas, mas você não tem a resposta das cartas. Você tem apenas as cartas do Werther, né? O Werther, ele é um jovem que ele vai morar ele consegue um emprego. E esse barulho tá forte, né? Desculpa, hoje tá dando tudo errado. O Werther, ele vai morar num campo, assim, ele era da cidade, ele vai morar num campo. E aí, quando ele chega lá, a primeira coisa que acontece é ele conhecer uma família. E aí, claro, né, gente? Tem uma menina linda, uma simples camponesa lá, né? Maravilhosa, muito educada, muito bonita, muito espirituosa. E ele se apaixona perdidamente por essa menina, né? E aí ele começa a escrever cartas para um amigo dele, contando sobre essa menina. Só que aí ele descobre que ela é noiva. Só que tem uma coisa assim, a gente não sabe se ele tá, tipo assim, se ele tá criando coisas na cabeça dele em relação a essa menina, ou se ela tá naquele famoso esquenta-marmita, sabe? Que fica enrolando a pessoa. A gente não sabe se é isso que ela tá fazendo. Eu achava que sim, tá? Ela tava esquentando a marmita dele. Mas ela. E ele ficou cada dia mais apaixonado e tal, mas aí ele descobre que ela é noiva. O noivo chega e o cara é simplesmente perfeito, um noivo. Né? Porque a gente podia chegar um cara idiota e aí a gente pensar assim, nossa, ela tem que terminar com ele para poder ficar com o Werther. Mas o noivo é sensacional, né? Então não dá para você odiar o noivo, né? E aí o Werther, ele vai entrando num processo de depressão muito forte, por causa dessa paixão, né, dele e tal. E as cartas dele para o amigo, que a gente não tem a resposta, mas a gente imagina o que ele escreve, porque nas cartas do Werther, ele comenta algumas coisas como se fosse resposta da outra carta do amigo. E aí, gente, o negócio vai ficando cada vez pior, cada vez mais sombrio, tá? Esse sofrimento dele chega num limite, quer dizer, chega no limite, não, ultrapassa todos os limites, e você vai sofrendo junto com ele, assim, e você fica, às vezes, com raiva da menina, e às vezes com raiva dele, né, porque dá vontade de você dar um tapa na cara dele e falar, acorda, meu filho. E aí, gente, o que acontece? Esse livro, quando ele foi lançado, ele foi, assim, um sucesso, né, lá na Alemanha,
Só que ele trouxe um processo forte também de depressão entre os jovens daquela época, né? Os jovens pareciam que eles se inspiravam na depressão do Werther, que é um personagem do livro, e aí eles, né, se mostraram aí muito deprimidos também. E esse livro, gente, ele trouxe, inclusive, uma sucessão de suicídios entre jovens na época, né? Imagina isso, século XVIII, uma sucessão de suicídios aí muito forte na Alemanha, e o livro foi, inclusive, proibido. Ele ficou proibido durante muitos anos na Alemanha, e é o livro que a gente diz que é a inauguração do romantismo, né? O romantismo na Europa. Para vocês verem, é um livro que fala de amor, é um livro que fala de sofrimento, de depressão, né? É um livro que causa angústia nas pessoas, mas ao mesmo tempo causa encantamento por causa dessa paixão que ele tem por essa menina. Então, é assim que surge o romantismo, tá? É desse jeito. Bom, então vamos lá para as características do romantismo. A liberdade de criação. Como eu falei com vocês, o escritor romântico, gente, ele recusa os padrões, ele não quer ser clássico, né? Então, olha só, ele sempre vai querer aí, ó, versos livres, né? Misturar gêneros literários. Ele tá a favor ali da liberdade dele, tá? Bom, individualismo e subjetivismo. O artista romântico trata dos assuntos de uma forma pessoal, de acordo com o modo como vê e sente o mundo. Dizemos que sua arte é subjetiva porque expressa uma visão particular da realidade. A ideologia burguesa centrou-se nas liberdades do homem e nas infinitas possibilidades de autorrealização do indivíduo. Então, olha, ele vai falar dos assuntos dele, né? Do que ele está sentindo, de como ele está vendo o mundo ali. O sentimentalismo é muito forte, né, no livro que eu falei com vocês, e vai ser forte no romantismo inteiro. A relação entre o artista romântico e o mundo é sempre mediada pela emoção. Qualquer que seja o tema abordado, amoroso, político, social, o tratamento literário revela grande envolvimento emocional do artista. Assim, os sentimentos tornam-se mais importantes do que a racionalidade e são, consequentemente, a medida da interioridade de cada pessoa, a medida de todas as coisas. Então, de novo, o que importa aqui, né, é esse envolvimento emocional, esse sentimentalismo e não a racionalidade. O exemplo que eu dei aqui do livro não é racional, tá? A idealização, fortíssimo, gente. Peguem isso aqui, olha, e pensem muito, tá? O romantismo, ele é completamente idealização. Essa aqui é uma das características mais fortes. Vocês vão ver lá, quando a gente for ver o brasileiro, que é totalmente idealizado, tá? O que é idealizar? É você criar uma imagem que não é real, ok? Então, olha só, a extrema valorização da subjetividade leva muitas vezes à deformação. O escritor romântico, motivado pela fantasia e pela imaginação, tende a idealizar vários temas, acentuando algumas características. Então, é fantasioso, imaginativo, isso que ele está, né, falando aqui. Então, vocês vão ver idealização de personagem, de acontecimentos. Então, essa menina do livro, por exemplo, completamente idealizada, né? Ela era perfeita para ele. Bom, então, por causa dessa idealização, olha, a pátria, lugar, né, onde se vive aí, é sempre perfeita. A mulher é vista como virgem delicada, frágil e submissa, uma espécie de anjo inatingível. O índio, que vocês vão ver aqui no romantismo brasileiro, é tratado como herói nacional, cheio de virtudes e habilidades. Para compor essa idealização, a linguagem é marcada por descrições minuciosas, então uma característica forte é descrever, tá? Com o uso constante de adjetivos,
comparações e ampla metaforização. Então, utilização de metáforas, que vocês sabem que é o quê? Comparar diretamente aí, tá? Fusão do grotesco e do sublime. Porque eles não podem simplesmente dizer que o grotesco, quer dizer, o feio, não existe. Mas o que eles fazem? Porque já que eles idealizam tudo, o que eles fazem? Eles sabem que existe o grotesco, mas eles fazem uma fusão com o que é bonito, com o que é o sublime. Então, olha só, o conceito grego de belo, que perdurou durante tantos anos na arte de orientação clássica, é abandonado pelos românticos, então não tem padrão mais, tá? Que defendem a união do grotesco, que é o feio, e do sublime, o bonito. Assim, apesar de sua tendência idealizante, o romantismo procura captar o homem em sua plenitude, enfocando também o lado feio e obscuro de cada ser humano. Então, é por isso que lá no livro que eu falei com você, Sofrimento do Jovem Werther, ele é humano, então ele sofre, ele entra em depressão, né? Ele para de comer, ele não quer fazer mais nada. Por quê? Porque isso é o feio. O bonito é ser feliz, né? Então, isso aí é essa fusão. Além do que da idealização até do feio, né? Idealizar até o que é ruim. Eles conseguem fazer isso. É uma viagem, gente. Bom, o culto à natureza. O código preferido pelo autor romântico não é o cultural, mas o natural. Ele se sente fascinado pela poderosa força da natureza. É atraído pelas altas montanhas, pelas florestas impenetráveis, pelos mares imensos, pela placidez dos lagos, pelo murmúrio dos riachos, pelo canto dos pássaros. É aquela coisa, né? Muito utópica, tudo é muito lindo, tudo estou muito fascinado. Por isso que a gente usa a palavra romantismo para quando a pessoa está apaixonada, tá? Vocês vão ver que o romantismo não vai falar só de amor, não. Mas a gente utiliza essa expressão, não, que romântico, quando a pessoa está apaixonada, por causa disso aqui, porque fica fascinado por tudo, porque fica meio, né, meio ok? Bom, a natureza assume, diante do torturado espírito romântico, o papel de confidente para as horas melancólicas, a mãe que protege o filho dos desconcertos do universo e a amante desencadeadora de inspirações. O resultado dessa comunhão é humanização ou divinização da natureza. É isso, a natureza é como se fosse o próprio homem, tá? Que através de seus fenômenos indica estados de espírito e sentimentos. O rugir do mar pode corresponder à angústia de uma alma solitária, à chuva, à tristeza e assim por diante. Tá vendo essa metaforização e também essa personificação, né? A chuva, por exemplo, vai remeter à tristeza, né? Então, isso é uma personificação, tá? Imaginação e fantasia. O mundo romântico transcende o real e se abre para o mistério, o sobrenatural. Fechados em si mesmos, perdidos numa realidade cômoda e brutal, para a sensibilidade, os românticos se entregam ao princípio da fantasia. Já que o real, né, é tão difícil, então eles se entregam a essa utopia, né, a essa fantasia aí. Joia? Tudo viagem, gente. Devaneiam, criam universos imaginários, exóticos, onde encontram a luz e a alegria que a sociedade burguesa não lhes oferece. Desligados, muitas vezes dos níveis concretos da vida social, elaboram obras onde predomina um idealismo alienante. Então, prestem atenção nisso aqui. Idealismo alienante. Idealizar, gente, já é criar uma realidade que não é a real. Uma realidade que não é a real. Vocês perceberam aí o bom, né? A boa linguagem aí. Uma realidade que não é aquela concreta, tá? E o que é o alienante? Quando você se aliena, quer dizer que você não está vivendo ali a realidade,
né? Você está o quê? Num mundo de imaginação, num mundo que não é aquele que você deveria estar, né? Quando a gente, por exemplo, fala assim, porque quem vê Big Brother é alienado. Não quer dizer que a pessoa é alienada, quer dizer que a pessoa está se alienando naquele momento. Eu vejo Big Brother. Né? E não por isso eu sou uma pessoa alienada. Naquele momento em que eu estou vendo Big Brother, sim. Por quê? Porque aquela não é a realidade, né? A gente está vendo a vida de pessoas dentro de uma casa que não estão vivendo a realidade aí, né? A nossa realidade é ficar dormindo o dia inteiro, indo para a piscina e fazendo festinha? Não é. Então, isso aí é alienação, sim, tá? De vez em quando é bom a gente se alienar, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? É muito bom se alienar de vez em quando. Eu adoro fazer isso, né? Pra gente não pirar. Mas os românticos, gente, eles faziam isso e isso trazia consequências às vezes, né? Por quê? Porque quando eles percebiam que a vida que eles criaram na cabeça deles não era real, eles entravam num transe aí de sofrimento, tá? Eu vou mostrar para vocês quando a gente chegar no romantismo brasileiro, ok? Valorização do passado. A inadequação do eu interior com a realidade circunstante leva o homem romântico a sentir nostalgias de algo distante no tempo e no espaço. É falar, vocês já viram, né? Gente mais velha falando assim, ai, nossa, no passado é que era bom, quando eu era jovem é que era bom, né? Isso é nostalgia, né? A gente mesmo, agora a gente está num momento de nostalgia muito grande, né? Na nossa sociedade aí, com tudo que a gente tem passado, atualmente a gente vive um momento de nostalgia, né? Tá chegando a época de festa junina de novo e a gente não vai poder, né? Ir para festa. Isso, gente, é um momento de nostalgia. E só que os românticos eles faziam isso por quê? Porque a realidade para eles era muito difícil, né? Então a fuga no tempo remete aí, ó, na Europa, à Idade Média. Tem alguém. A minha época foi a melhor. Isso, exatamente, tá? Ai, na minha época era tudo melhor. Nossa, as pessoas respeitavam os pais, as pessoas eram bacanas. Não, né? Exatamente. Gabriel falou que Casos de Família em Cartas. Gabriel, esse livro, ele é top, assim. Tem, né, umas viagens, mas ele é muito bacana, porque a gente entra mesmo nas cartas dele, fica com raiva, dá vontade de matar a mulher. Eu tenho vontade de matar essa mulher nesse livro. Para que vocês li algumas vezes, acho que foram umas 3 vezes que eu já li esse livro. Porque eu gosto, né, de trabalhar ele na aula e tal. E aí eu sempre fico com raiva dessa menina. Bom, então, na Europa, gente, o romantismo, né, na Europa aí, que foi onde surgiu e tal, eles voltam para a Idade Média. Agora, presta atenção, gente. Quando é que a Idade Média ia ser melhor que um tempo depois de uma Revolução Francesa, depois de uma Revolução Industrial? É muita viagem, sabe? É aquela coisa mesmo. Na minha época era melhor, sabe? Naquela época era melhor. E eles não voltam nem para a época deles, não. Eles voltam num passado muito distante, né? Vai lá para a Idade Média. Só que por quê? Porque eles acham que na Idade Média era uma época de paixões violentas e espontâneas, né? Era tudo muito forte aí. E berço das nacionalidades europeias. Gente, o romantismo europeu, ele vai voltar para isso, né? Tanto que eles vão lá naquelas novelas de cavalaria, né? Que vocês viram no primeiro ano, lá no trovadorismo, eles vão voltar lá naquelas novelas de cavalaria e vão pegar o cavaleiro medieval e vão trazer aquele ar do cavaleiro medieval para dentro da literatura, né? Eles vão pegar
a idealização do cavaleiro medieval para dentro da literatura. O cavaleiro medieval, gente, que a gente vê, por exemplo, nas histórias do Rei Arthur, né, os cavaleiros da Távola Redonda, os Três Mosqueteiros, né, D'Artagnan e tudo mais, a gente tem uma visão romântica desses cavaleiros medievais. Porque, por exemplo, quando você vê lá o filme, tem um filme bacana, que é O Homem da Máscara de Ferro. Quando você vê os cavaleiros lá, que são os Três Mosqueteiros, né, mais D'Artagnan, no filme O Homem da Máscara de Ferro, você fala, nossa, como eles eram maravilhosos, como eles eram perfeitos e tudo mais. Mas, gente, o verdadeiro, e essa é uma visão romântica, porque o verdadeiro, o que foi mesmo o cavaleiro medieval lá na Idade Média, ele não era isso, né? Ele era o quê? Ele era um estuprador, ele roubava as pessoas. Por quê? Porque ele trabalhava para a coroa. Então, você acha que ele trabalhava para as mocinhas? Não, ele estuprava as mocinhas. Né? Ele fazia as coisas e ainda falava que era em nome de Deus. Fazia as coisas erradas, né? Erradas, assim, que né, para eles estava ótimo, em nome de Deus ainda, em nome do rei. Então, o cavaleiro medieval, gente, ele é uma coisa. O cavaleiro medieval que é retratado no romantismo é uma idealização, né? Do que eles gostariam que fosse. E o que a gente tem hoje, né, na maioria dos filmes, das histórias românticas aí, é essa idealização, tá? Tô tentando lembrar aqui que há um tempo atrás eu vi um filme em que trazia de verdade, trazia uma visão mais real, mais realista aí do Cavaleiro Medieval. Vou ver se até o final da aula eu lembro para comentar com vocês. Então, olha, eles voltam lá na Idade Média, pega esse personagem, pega histórias, né, paixões violentas, não sei o quê, né, o berço das nacionalidades europeias. Por quê? Porque foi nessa época, né, que, por exemplo, Portugal, ele fica independente da Espanha, né, e se torna aí o reino português, porque antes era tudo junto. Então, é essa coisa da nacionalização, tá? A fuga no espaço leva-o à procura de paisagens agrestes, de lugares selvagens, de povos ainda não conspurcados pela civilização. Quer dizer, voltar lá, ó, no índio brasileiro, voltar lá na Idade Média, tá? No plano individual, a valorização do passado se dá através do reconhecimento da infância, como representante de um mundo ingênuo, puro, um paraíso perdido, como se toda criança fosse ingênua, né? Uma época de ouro na qual as criaturas eram felizes. Não sei que época que é essa, não, mas eles voltam, né? Nega-se, portanto, o presente hostil e causador de sofrimento. É o presente que é ruim, o passado é bom, tá? Aí tem uma pessoa tentando entrar. Ok? Bom, aí entramos na questão da religiosidade, que é mais uma característica. Mais comum entre os primeiros românticos, a tendência espiritualizante do romantismo, embasada no cristianismo, sempre vai ser, tá? Porque lá na Europa, né, os reinos, nações são cristãs, né? Significa uma nítida reação ao racionalismo e ao materialismo do século anterior. A religião, gente, ela não é racional, né? Ela depende do quê? Da fé. E a fé, ela é intrínseca, a fé é individual. Então, por isso que é uma reação aí. A vida espiritual é enfocada como ponto de apoio ou válvula de escape diante das frustrações do mundo real. É se voltar para a realidade, por quê? Porque o mundo real, porque o presente está ruim. Né? Então, deixa eu ver se Jesus vai me ajudar aqui. Mais ou menos isso, tá? E, por fim, aí chegamos, né, no mal do século. O mal do século, gente, eu coloquei aqui como uma característica para vocês, mas ele não vai estar aí em todo o romantismo, não. Ele vai ter momentos, tá?
O que é o mal do século? Quando o Werther escreve quando Goethe escreve aquele livro, O Sofrimento do Jovem Werther, ele já inicia essa questão aqui do mal do século, tá? Bom, o que é o mal do século? Ficou conhecido assim. Então, ele origina-se basicamente de dois fatores. Um deles é a ideia aceita pelos românticos de que o espírito humano busca sempre a perfeição, a totalidade, o absoluto, o infinito. Então, o ser humano ele quer sempre ser perfeito, né? Só que o que acontece? Tem aí uma antítese, um paradoxo. Ninguém é perfeito, né? Então, sendo humanos, somos incapazes de atingir esse estado de perfeição. O que acontece? Ai, nossa, eu quero ser perfeito. Ah, mas eu não posso ser perfeito. Então, o que vai acontecer? Vou ficar triste, né? E vou entrar numa depressão. Então, olha só, a constatação dessa impossibilidade gera angústia responsável pelo mal do século, que ficou chamado aí de mal do século, tá? Gente, isso aqui a gente pode trabalhar de diversas formas. Se a gente pensar, por exemplo, que a depressão, ela é uma doença, né? E ela é uma doença que as pessoas acham que é só psicológica, mas não é. A depressão ela é uma doença, não sei se é assim que fala, mas é uma doença biológica também, né? Ela não depende só do que você pensa, tá? É o seu corpo, tá ali. São vários fatores. A gente não pode reduzir uma doença, né? Reduzir a depressão a só o que é psicológico. E as pessoas acham que é isso. Tipo assim, pensa positivo. Se você pensar positivo, você vai sair da depressão. Não existe isso, tá? Inclusive, é uma coisa ruim, né, de se dizer para as pessoas que estão em depressão. Só que neste caso aqui, gente, eu não estou falando de depressão, eu estou falando de um sentimento entre os românticos aí, de angústia, de insatisfação, de tristeza, né? Porque eles não conseguiam atingir a perfeição que eles queriam, né? Esse paradoxo aí. O mal do século, então, gente, né, que foi chamado aí de mal do século, ele se tornou até uma característica dos românticos, porque eles trabalhavam isso nos poemas, né? Eles trabalhavam isso nos próprios poemas aí, nas próprias produções, mostrar o quê? Que eles não conseguiam ser perfeitos, então, né, eles sofriam com isso. E aí, olha só uma coisa, aqui no Brasil, vocês vão ver uma das gerações, que vai ser chamada geração do mal do século, no Brasil, muitos poetas, eles morreram cedo, tá? Mas eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Então, vou interromper esse aqui. Vamos começar a orar para a outra funcionar, né, gente? Vamos ver. Não consegui. Então, agora, nós vamos para o romantismo no Brasil. Gente, todo livro que eu leio quero matar um personagem. Todo livro não, mas tem uns que eu quero. Esse, nossa, se vocês tiverem oportunidade, inclusive eu acho que ele tem para baixar aí, né? Vocês conseguem baixar em PDF esse livro que eu falei com vocês, do Sofrimento do Jovem Werther. É bem bacana, tá? A gente, inclusive, vai ler, tá, gente? Um livro, mas vai ser no segundo trimestre, não vai ser agora, não. Bom, eu tô indo rapidinho pra gente conseguir ver uma geração do romantismo. São 3, tá? Uma geração do romantismo no Brasil. Vocês estão vendo? Ainda tá indo, ainda tá apresentando. Estamos vendo, sim. Eu tô vendo. Então, tá bom. Então, gente, olha só. Nós vimos o romantismo no geral, tá? E agora a gente vai ver o romantismo no Brasil, tá? No Brasil, a gente vai ter 3 gerações românticas.
ok? Essas gerações, elas vão ser influenciadas pelo contexto histórico nacional, aliás, desculpa, elas vão ser influenciadas pelo romantismo europeu, quando chega aqui no Brasil, tá? Mas vão ser influenciadas também pelo contexto histórico nacional, tá? O que estava rolando aqui no Brasil naquela época, tá? Então, nós temos 3 gerações, eu vou apresentar a primeira geração hoje para vocês, porque a primeira atividade avaliativa que está lá é sobre a primeira geração, tá? A outra atividade que eu não tinha conseguido colocar porque o Moodle estava fora do ar, vou colocar hoje ainda, é sobre a segunda e terceira gerações. E já vou aproveitar, né, que pode ser que alguém tenha que sair aqui enquanto eu estiver falando, que vocês podem fazer, tá? Vocês podem fazer a avaliação que vocês quiserem. Mas eu acho que é mais legal vocês esperarem para fazer a segunda avaliação, pelo menos. Eu dar a segunda aula na quinta-feira, que vai ser rapidinha, do que fazer sem ter isso. Ah, mas eu já sei, professora, eu já li o seu slide, eu já entendi tudo. Posso fazer? Pode fazer, mas eu aconselho a esperar. Eu vou deixar a atividade avaliativa até domingo, então a gente vai ter aula na quinta, vocês ainda vão ter até domingo para fazer. A segunda atividade é fechada, né? Então, não vai gastar muito tempo de vocês. A primeira é que vai gastar um pouquinho mais, tá? O questionário tem quantas questões? O primeiro questionário tem 2 questões, tá? Relacionadas a 2 textinhos lá que eu coloquei. 2 questões abertas, bem simples, tá bom? Agora, o segundo são 10 questões, eu acho, mas são fechadas. Bem tranquilinho, tá, gente? São fechadas, não vai dar muito trabalho para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Romantismo no Brasil, então, aí, ok? Uma pergunta, vocês estão vendo com os quadradinhos do lado ou estão vendo grandão? Alguém abre o áudio para me falar. Com os quadradinhos do lado. Os quadradinhos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a minha tela. Minha tela inteira, que aí eu acho que vocês veem tudo. Vamos ver se vai. Vocês estão vendo a minha tela, né? Estão vendo grande? Estamos, agora foi. Então, tá bom. Então, vamos para o contexto histórico aí no Brasil, tá? Então, primeiro, a chegada ao Brasil, né, da família real, de Dom João VI, né, da família real. Vocês sabem que a família real saiu fugida de Portugal, né, fugindo das tropas napoleônicas, e aí vieram para o Brasil. Tá, isso modificou, né, muito? Sim, modificou bastante, né, a questão do Brasil, porque agora nós temos o quê? Brasil Império. A gente teve Brasil Colônia, de 1500 até aqui, agora nós temos Brasil Império, né, com a chegada do rei aqui. Bom, depois disso, nós temos a abertura dos portos às nações amigas. Então, quem não estava, quem estava do lado de Portugal, né? E aí podia vir para o Brasil, e estava tudo aberto, tudo lindo, maravilhoso. Também, instalações de bibliotecas e escolas de nível superior, tá? Antes não tinha aqui no Brasil. E, então, é nessa época que se abrem aí faculdades, né? Universidades aqui no Brasil. Inclusive, eu acho que eu já comentei com vocês, né, que eu moro em Mariana, que fica perto de Ouro Preto, bem pertinho de Ouro Preto, e aqui nós temos uma dessas escolas de nível superior, que foi aberta, né, aqui em Ouro Preto, que é a Escola de Farmácia,
que hoje tem o curso de farmácia na Universidade Federal de Ouro Preto, né? Mas antes era só o curso de farmácia, que era escola de farmácia, né? E abriu muitas escolas aí no Brasil inteiro. Antes as pessoas para estudar tinham que ir para Portugal, né? Agora elas tinham mais oportunidades aqui. E início da atividade editorial, que quer dizer, começou-se a publicar no Brasil, tá bom? Bom, Proclamação da Independência. Isso aqui mudou bastante, tá, gente? Em 1822, vocês sabem que houve a Proclamação da Independência no Brasil, e isso modificou muitas coisas, principalmente o sentimento de pertencimento brasileiro, né? Nasce aí, então, um desejo de uma literatura autenticamente brasileira. Até então, nós éramos, né? Tínhamos o quê? Uma literatura brasileira, né? Era uma literatura feita aqui no Brasil e tal, mas com muita influência europeia, e que era uma literatura que era tão influenciada pela Europa que a gente escrevia como eles, como se a gente estivesse lá na Europa, né? Lá no arcadismo, por exemplo, que vocês viram no primeiro ano, os poetas, eles escreviam como se eles estivessem às margens do Rio Nilo, do Rio Sena, e estavam aqui na margem do Ribeirão do Carmo, que é inclusive onde eu moro, né? Estava aqui no Rio, em Minas, e só que eles falavam das ninfas, não sei o quê, como se estivesse lá na Europa, né? Então, aqui nasceu esse desejo da literatura mais brasileira, ok? Bom, vamos falar, então, aí da primeira geração. Teremos 3 gerações, como eu comentei com vocês, do romantismo brasileiro. A primeira geração, gente, é a geração nacionalista ou indianista. Nacionalista, então, ó, nacional, né? Tá voltado aí para o nacional. E indianista, tá voltado para o índio, ok? Os escritores desta fase valorizaram muito os temas nacionais, fatos históricos e a vida do índio, que era apresentado como bom selvagem. Lembra lá do mito de Rousseau, que eu falei, o mito do bom selvagem? Pois é, o índio aqui, ele vai ser apresentado como bom selvagem, ok? E, portanto, símbolo cultural do Brasil. O índio aqui vai voltar com tudo, tá? Nós, nessa época, né, gente, aqui, século XVIII e tal, 1700, já tinha quase 300 anos que os portugueses tinham chegado aqui no Brasil, né? O índio, gente, ele já havia sido retratado lá no quinhentismo, né? Lá no início da literatura, ok? No arcadismo também falou-se um pouco do índio e tal, só que eles tinham uma forma de falar do índio. E agora, eles vão ter outra forma de falar do índio aí, tá bom? Ele vai ser retratado aqui como bom selvagem. Então, o quê? Como inocente, como muito bom e tal. Bom, autores e obras. Primeiro aí é o Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães, gente, ele inaugura, tá, o romantismo no Brasil. Só que a obra dele, desse cara, né, do Gonçalves de Magalhães, ele tem um valor muito mais histórico do que literário. Por quê? Porque ele escreve muito sobre a história do Brasil nessa época, só que com uma linguagem mais literária, tá? Então, olha só, ele era muito voltado para a poesia religiosa. Ele escreve nesse livro aqui dele, Suspiros Poéticos e Saudades, ele mostra isso, mas ele cultivou uma poesia indianista e de caráter nacionalista, então ele falava muito do índio do Brasil. E ele escreveu um poema épico, vocês sabem, né, que poema épico é um poema que conta uma história, né, que se chama Confederação dos Tamoios. Tamoios ou Tamoios, né, eu não tenho certeza de como se fala até hoje, inclusive em Belo Horizonte tem uma rua que se chama Rua dos Tamoios ou Tamoios, porque lá mesmo em Belo Horizonte cada um fala de um jeito, que fala sobre essa tribo, né? Vocês sabem que lá em BH tem, né, no centro umas ruas são estados, as outras ruas são as tribos indígenas, né?
tupis, tamoios, entre outras lá, né? Então, ele fala sobre a Confederação dos Tamoios aqui, ok? Bom, aí a gente tem aqui um poema dele, que é Adeus Europa. Ele era uma pessoa que viveu na Europa, né? Então, ele é influenciado pelo romantismo lá e traz aqui para o Brasil, né? E aí ele está indo embora da Europa e voltando para o Brasil aqui. Então ele fala: adeus, ó terras da Europa, adeus França, adeus Paris, volto a ver terras da pátria, vou morrer no meu país. Então ele está voltando para o Brasil, está feliz, né? Qual ave errante sem ninho, oculto peregrinando, visitei vossas cidades, sempre na pátria pensando. Então eu estava aqui em Paris, mas eu estava pensando no Brasil, tá? De saudade consumido, dos velhos pais tão distante, gotas de fel azedavam o meu mais suave instante. Então, ele estava aí com saudade dos pais, né? Com saudade da terra dele. Adeus, ó terras da Europa, adeus França, adeus Paris, volto a ver terras da pátria, vou morrer no meu país. Então, poema que ele tá feliz aí, porque tá voltando, mesmo que seja para morrer no país dele, tá? Bom, pegamos aí a Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é um dos maiores poetas brasileiros e é quem consolidou aí o romantismo no Brasil. Gonçalves de Magalhães traz o romantismo para cá, Gonçalves Dias consolida esse romantismo, tá? Por quê? Porque ele fala de tanta coisa nas poesias dele, né? E ele é essencialmente romântico aí. Então, ele fala do índio, ele fala da pátria, ele fala da religiosidade, ele fala do sentimentalismo. Então, nós vamos ter aí uma poesia lírica, né? O que é a poesia lírica? É que ele fala do eu, né? Com profundos traços de subjetivismo, marcados por dor e sofrimento. Então, olha só, essa poesia. Ainda uma vez adeus. Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés dizer-te, que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri. Muito penei, cruas ânsias, dos teus olhos afastado, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Então, ele está aqui mostrando que ele estava curvado aos pés de alguém, que a gente imagina que seja uma mulher, né? E que mesmo ele sofrendo muito, ele não parou de querer essa pessoa, né? Ele sofreu, ele penou aí, mas ele continuou apaixonado, ok? Bom, agora a poesia nacionalista, com que vocês têm certeza que todo mundo ouviu essa poesia em algum momento da vida. Se não ouviu a poesia inteira, ouviu um pedacinho, porque um pedacinho dela está no hino nacional brasileiro, tá? Então, a poesia nacionalista dele, sua poesia, ora exalta a pátria distante, quando ele está lá em Portugal, porque ele foi para lá para estudar direito, né? Quando ele está lá em Portugal e ele fala do Brasil, ora idealiza a figura do índio. Tá? As chamadas poesias saudosistas são marcadas pelo exílio, então quando está longe, pela saudade da pátria distante, finalizando numa exaltação da natureza brasileira. Então, a canção do exílio, gente, é isso. Ele está lá, canção do exílio, por quê? Porque ele está lá em Portugal, com saudade do Brasil, e falando que o Brasil é o melhor lugar do mundo. O Brasil é o lugar em que tudo é mais bonito, né? E eu tô aqui em Portugal. Então ele fala, ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Ah, qualquer lugar tem palmeira onde canta o sabiá? Não, só no Brasil. As aves que aqui gorjeiam, quer dizer, as aves que cantam lá em Portugal, não gorjeiam como lá, não cantam como no Brasil. O Brasil é mais bonito, né? Aí essa parte aqui tem no hino nacional, ó. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossas flores têm mais vida, nossa vida mais amores. O Brasil é maravilhoso, gente. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Então, quando eu tô sozinho, caminhando, eu fico mais feliz no Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canto sabiá. Então ele precisa voltar para o Brasil, pelo menos se for para morrer, né? Aqui o Brasil é melhor.
E, por fim, aí a poesia indianista dele. É no indianismo que Gonçalves Dias atinge o máximo da sua arte, sendo considerado o maior poeta indianista da nossa literatura. Então, gente, ele vai falar do índio e ele vai idealizar esse índio de uma forma, né? O que acontece? Lembra que eu falei com vocês que lá na Europa eles pegam o cavaleiro medieval e passam uma maquiagem nele e deixa ele perfeito e coloca ele nas histórias, nos poemas? Aqui vai ser o índio, né? O que vai acontecer? Não que eles, né, vão passar aí uma maquiagem, mas eles vão mudar completamente o tratamento que tinha antes do índio com o tratamento que era agora. Né? Lá no quinhentismo, gente, lá no arcadismo, o índio era preguiçoso, o índio foi escravizado, o índio ele não aceitava religião, o índio era sem alma, vocês lembram disso? Né? O índio era um ser que ele precisava ser catequizado para ter alma e ele não queria. Então, o índio ele tinha, ele era estranho porque ele andava pelado, né? Ele tinha crenças estranhas, porque o índio acreditava em Tupã, que é a lua. Então, eles, né, tratavam o índio de uma forma. Agora, o índio é perfeito. Né? O índio é forte, o índio ele gosta de trabalhar, o índio quer ser catequizado, o índio é perfeito, o índio pode até namorar com uma menina que não é índia, né? Ele é tão bom que o pai vai deixar a menina namorar com ele, de tão ótimo que ele era. E o índio, gente, ele é um guerreiro, né? Então, lá o cavaleiro medieval, né, que é o guerreiro perfeito, aqui é o índio. O índio, ele é esse guerreiro, ele defende a pátria dele. Então, aqui, gente, isso que eu falei com vocês da idealização, né? Idealizar, ver uma figura aí que não é de verdade, né? Então, olha só, ele vai falar dos guerreiros aqui, ó. No meio das tabas de amenos verdores, cercada de troncos cobertos de flores. E olha só o ritmo desse poema. Esse ritmo do poema, gente, é como se fosse uma coisa assim, sabe, do guerreiro mesmo. Pá, pá, o guerreiro é forte. Esse meu poema é forte também, né? Ó, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra que em densas cortes. Assombram das matas a imensa extensão. São temíveis, gente. Tem que ter medo dos índios, porque eles são muito guerreiros. São rudos, severos, sedentos de glória. Já prélios incitam, já cantam vitória. Já meigos atendem a voz do cantor. Aí tá falando da tribo Timbiras aqui. São todos timbiras, guerreiros valentes. Seu nome lá voa na boca da gente. Todo mundo falando desses guerreiros, né? Condão de prodígios, de glória e terror. As tribos vizinhas sem força, sem brio. As armas quebrando, lançando-os ao rio. O incenso aspiraram dos seus maracás. Medrosos das guerras que os fortes acendem. Custosos tributos, ignavos lá rendem. Aos duros guerreiros sujeitos na paz. Então, gente, está mostrando aqui o quê? Que essa tribo, ela é guerreira, essa tribo, ela defende a sua pátria, tá? Bom, quais são os aspectos essenciais aí, então, da primeira geração do romantismo? É a fase de implantação e de consolidação do romantismo no Brasil, tá? É quando chega vindo da Europa com muitas influências, mas ao mesmo tempo que a vontade de falar do Brasil, porque estamos num momento aí de exaltação da nossa pátria, tá? Influência de Jean-Jacques Rousseau, como eu falei com vocês, o mito do bom selvagem, né? Predomínio do nacionalismo e patriotismo, o Brasil é o melhor lugar do mundo. Indianismo e culto à natureza, tá? Além de ser o melhor lugar do mundo, a natureza é perfeita e o índio é o nosso guerreiro. Forte religiosidade, vamos ter também, e é uma poesia amorosa, idealizante e marcadamente sentimental, tá? Esses são os aspectos essenciais aí, ok? Bom, as outras duas... As outras duas
Índio não, indígena. Ah, tá. Então, mas aqui a gente está falando de um personagem, tá? A gente não está falando de como a gente trata hoje, como a gente trata o índio, né? Quem são os indígenas? Estamos trabalhando com personagem, tá, Gabriel? Por isso que a gente fala assim. Mas ótima a sua colocação. Então, gente, eu falei aí da primeira geração e vou deixar as outras duas gerações, que é a geração do mal de século, que é a geração que eu mais gosto de falar, inclusive. E a terceira geração, que é a geração condoreira, tá bom? Mas o slide já está lá no Moodle para vocês. E se vocês já quiserem olhar e tal, a atividade avaliativa eu vou acabar lá agora, tá bom, gente? E vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Alguma questão? Reclamação? Além da confusão da nossa aula, né, gente? Com essa barulhada, infelizmente, né? Eu sei que tá meio bagunçado aí, mas... Tá bom. Qualquer coisa, gente, vocês podem me mandar mensagem. Você não vai liberar a segunda atividade agora. Vou liberar, só que porque eu não consegui colocá-la ontem. E aí eu vou colocar agora, tá? Eu até coloquei para liberar ela lá meio-dia, mas eu vou liberar acho que mais ou menos umas 2 horas da tarde, porque eu vou almoçar agora e aí na hora que eu acabar de almoçar eu volto aqui para colocar para vocês. Mas como eu falei, podem fazer já, mas se quiser esperar a aula de quinta, é melhor, tá bom? Mas eu vou liberar sim. Se não tiverem nenhuma pergunta, não tiverem nenhuma questão, vocês estão liberados, tá bom? Uma boa terça-feira para vocês. Muito obrigada. E obrigada principalmente pela paciência, né, da gente ficar nessa mudança de sala aí, tá bom? Vou interromper a gravação aqui.